O universo é caótico, mas é previsível? Nosso universo é uma interação incompreensível de inúmeros sistemas complexos em interação. Essas interações acabam resultando em uma imagem macroscópica do mundo que podemos perceber e medir. A causalidade, causa e efeito, governa tudo em nosso universo. Tudo tem uma explicação e tudo que acontece tem uma causa física. Essa visão de mundo é conhecida como determinismo. Como resultado, temos um pequeno evento físico, quase imperceptível, como o bater de asas de uma borboleta, pode ter consequências de longo alcance, como um tornado do outro lado do mundo. Isso tudo é chamado de teoria do caos. A história do universo foi escrita em seu primeiro momento? Uma nuvem de chuva, por exemplo, parece ser determinista à primeira vista. Isso tudo significa que ela tem razões bem definidas para sua existência e também seu comportamento. Está onde está porque o vento empurrou para lá. E foi empurrada para lá pelo que o vento foi formado pela evaporação da água. Antes disso, e além do mais, estava no lugar certo e na hora certa. Todas as etapas anteriores também têm causas. Causas extremamente complexas e difíceis de compreender, até o menor nível físico. Mas em última análise, elas formam uma cadeia de eventos logicamente consistente. Tudo o que aconteceu foi destinado a acontecer. Isso é o que o determinismo nos diz. Essa cadeia de causalidade pode ser estendida até o Big Bang. Se levarmos o determinismo ao extremo, poderíamos deduzir toda a evolução do universo, até o seu inevitável fim. Tudo que já existiu e tudo que existirá poderá ter sido determinado nesse ponto inicial do tempo. O livre-arbítrio é uma ilusão. Você faz o que faz porque não tem e nunca teve outra opção. O determinismo é de fato bastante deprimente, porque nunca seremos capazes de prever o tempo. A mecânica quântica, entre outras coisas, fornece argumentos contra o determinismo. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, não há certezas no menor nível de existência. Existem apenas probabilidades. Nunca podemos medir a posição e o momento de uma partícula elementar ao mesmo tempo com um grau arbitrário de precisão. Nunca sabemos exatamente onde um elétron está ou onde estará no próximo momento. Isso significa que, pelo menos de acordo com a pesquisa atual, os limites do determinismo mecânico, conforme definido pelas leis dos movimentos de Isaac Newton, foram alcançados. Outro argumento contra o determinismo é a presença de variáveis ocultas. O determinismo implica que, se pudermos medir com precisão o estado físico atual de um sistema, podemos prever perfeitamente seu estado em qualquer ponto no futuro. Medir todas as variáveis que influenciam o clima, por exemplo, vai permitir uma previsão perfeita na previsão do tempo. Mas não podemos fazer isso, e é improvável que em algum dia consigamos fazer isso. O problema é que existem variáveis ocultas, variáveis que não podemos medir devido à sua incrível complexidade ou imprevisibilidade inerente, decaimento atômico e também radiação, o surgimento aleatório de pares partículas/antipartícula, tunelamento quântico e assim por diante. Essas coisas não parecem ter uma causa específica. Tanto quanto sabemos, elas são aleatórias. Isso tudo explica porque tudo parece incognoscível. Um romance chamado O Problema dos Três Corpos é definitivamente um dos meus romances de ficção científica favoritos de todos os tempos. Simplesmente por ele ser grandioso, científico, sombrio e caótico. A complexidade produz o caos. A melhor maneira de entender a teoria do caos é considerar uma mesa de bilhar sem buracos. Quando você acerta a bola com o taco, ela quica de um lado para o outro até parar. Se você acertar a bola em um ângulo ligeiramente diferente, o resultado também será ligeiramente, mas previsivelmente diferente. As linhas retas e os cantos da mesa garantem que o sistema permaneça limitado em complexidade. A mecânica newtoniana determina o movimento das bolas de bilhar, até que o caos se instale. No entanto, se jogarmos com uma mesa redonda, todo o sistema se torna caótico.
se deslocarmos a bola de um ângulo ligeiramente diferente, ela seguirá um caminho totalmente diferente. A menor mudança nas condições iniciais agora produz um resultado fundamentalmente diferente. De repente, há muitas variáveis, muita complexidade, e nossos modelos físicos, que são apenas simplificações de modelos do mundo real, simplesmente falham. Assim que divergimos da previsibilidade e simplicidade das linhas retas, emergimos no reino do caos. E a natureza não tem linhas retas. Eles acreditavam que a previsão era apenas uma função de acompanhar as coisas. Se você soubesse o suficiente, poderia prever qualquer coisa. Essa é uma crença científica acalentada desde Newton. A teoria do caos joga tudo pela janela. A natureza é caótica. O melhor exemplo do caos do mundo natural é o próprio clima. Em simulações meteorológicas, o desenvolvimento de um sistema é extremamente sensível à mudança nas condições iniciais. Se alterarmos ligeiramente apenas um parâmetro, o clima resultante muda drasticamente. Por alguns dias, uma previsão razoável pode ser feita, mas além disso, a imprecisão dessas coisas é imensa, mesmo que tornemos a simulação dependente de apenas alguns parâmetros. Muitas variáveis, muita complexidade. O clima é inerentemente caótico. Na realidade, as coisas ainda são piores. Não há dezenas ou centenas de parâmetros aqui, mas, de uma forma essencial, um número infinito deles. Qualquer elétron poderia escapar de seu átomo, sem motivo aparente, que é chamado de tunelamento quântico, e interagir com outro átomo. Essa interação pode ter ramificações para átomos próximos, e assim por diante. Uma asa de borboleta no nível de partícula. Mas a teoria do caos é muito mais do que apenas o clima. Mesmo coisas muito simples podem ser confusas. Se você anexar um pêndulo, uma das coisas mais previstas da física, a outro pêndulo, criando um pêndulo duplo, não terá mais nenhuma chance de prever com segurança seus movimentos. Se as condições iniciais mudarem ligeiramente, ou se houver um movimento mínimo de ar, o movimento do pêndulo duplo se desvia completamente do movimento anterior. 3 pêndulos duplos com condições iniciais ligeiramente diferentes. É o que você está vendo na tela. O caos está em toda parte. Engarrafamentos, preços no mercado de ações, história mundial, tudo isso é inerentemente caótico. Portanto, embora uma borboleta possa realmente causar tornados, ela também pode evitá-los. É por isso que você não deve condenar todas as borboletas. A maioria delas está do lado do bem. O problema dos 3 corpos segue um padrão semelhante. Podemos prever as interações gravitacionais entre 2 objetos cósmicos, como a Terra e a Lua, e calcular como suas órbitas evoluem com alta precisão. Mas quando outro corpo, como o Sol, é adicionado a esse sistema dual, ele se torna imprevisível, portanto, caótico. Semelhante ao clima, podemos prever o desenvolvimento desse sistema triplo por algum tempo, mas em certo ponto, todos os cálculos falham. Pequenas diferenças nas condições iniciais resultam em diferenças dramáticas ao longo prazo. A propósito, só podemos calcular as órbitas em nosso sistema solar com tanta precisão porque a atração gravitacional entre os próprios planetas e suas luas é quase insignificante, devido às enormes distâncias entre si e a atração avassaladora do Sol. Em princípio, cada planeta forma um sistema dual com o Sol, e podemos fazer sistemas duplos. O futuro continua um mistério. Na época e na era de Newton, o determinismo era a visão do mundo mais popular entre as elites intelectuais. Hoje em dia, a maioria dos pesquisadores simplesmente rejeita. A mecânica quântica parece contradizer todas essas coisas. As partículas podem se comportar de forma irregular e a matéria pode aparecer do nada. Essas coisas imprevisíveis, segundo Heisenberg, não é o resultado das nossas limitações técnicas, mas uma propriedade fundamental do universo. Isso significa que nada é mutável. Temos controle sobre nossas próprias vidas e o futuro acaba sendo um mistério. Pequenas ações podem mudar o futuro, para melhor ou para pior. A teoria do caos é válida porque nunca saberemos o estado exato de todas as variáveis relevantes. E novas coisas podem surgir do nada e simplesmente mudar tudo.
Não podemos criar uma cadeia causal que traga de volta o Big Bang. E o nosso passado e o passado da humanidade também permanece um mistério. Isso não é uma coisa linda de se ver? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.